Falei para vocês que a gente começou trabalhando, fazendo um trabalho forte, inclusive no pacote gráfico aqui, e a gente agora te apresenta aí a primeira semana da campanha. A gente trabalhou bastante aqui para mostrar para vocês o que os principais candidatos, e vai ter registro também dos demais, mas a gente começa pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, o que aconteceu na primeira semana de campanha, para você entender um pouco qual era ali a intenção e o foco desse primeiro momento, os primeiros dias de trabalho oficial na rua. Bolsonaro abre a campanha num ato em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele sofreu um atentado em 2018, faz essa cerimônia emocionada, houve um trabalho muito forte nas redes sociais dos filhos, né, de trazer essa sensação de não tem como se emocionar, não tem como chorar. Bolsonaro disse à CNN, em Juiz de Fora, que ele sentia que havia renascido ali, depois de sobreviver a essa facada, esse atentado, e que por isso ele queria voltar. Essa agenda foi uma escolha pessoal do presidente e a gente antecipou ela aqui para vocês com os bastidores, Bolsonaro dizendo, inclusive internamente, que entendia que havia ganhado uma segunda vida em Juiz de Fora e que queria iniciar a campanha de lá. Depois, atenções todas voltadas à posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Tava Bolsonaro, tava Lula, tava Michel Temer, tava Dilma. Foi semana de muita movimentação. O presidente chamou a atenção por não ter reagido, né, aos elogios e à defesa das urnas eletrônicas do processo eleitoral no Brasil. Apareceu deslocado, né, como me descreveu um analista privilegiado do cenário, um ministro dizendo, né, um ministro de Corte Superior, que Bolsonaro foi blindado pelos ministros do governo exatamente para não transparecer certo incômodo por estar num terreno que para ele era, assim, um terreno hostil, muito por conta do posicionamento público do presidente de críticas com argumentos infundados, né, ao funcionamento das urnas eletrônicas no Brasil. Depois, Bolsonaro teve uma reunião com um grupo grande de prefeitos e ontem ele estreou aqui em São Paulo, ao lado de Tarcísio de Freitas, seu candidato ao governador, fazendo um giro pelo interior, fazendo ato e motociata em São José dos Campos. Vamos dar uma olhada no que fez Luiz Inácio Lula da Silva nessa primeira semana. Veja que Bolsonaro vai a Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, São Paulo e Minas, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Foco no Sudeste. Luiz Inácio Lula da Silva também. Veja que a estratégia, né? Bolsonaro vai a Juiz de Fora, local onde ele diz que renasceu depois do atentado. Lula, berço eleitoral dele, berço político dele, porta de fábrica, abriu a campanha na fábrica da Volkswagen, no ABC, onde Lula inicia a trajetória dele na política. Ele vira um grande líder sindical, coordena uma senhora greve ainda durante a ditadura e depois deslancha, funda o Partido dos Trabalhadores e, bom, o resto você já sabe. Então, Lula inicia no berço eleitoral dele, a porta de fábrica no ABC. Depois também vai a posse de Alexandre de Moraes, dia de movimentação na política. Se Bolsonaro se blindou, chamou a atenção por ter mantido uma posição, um protesto silencioso quase do presidente aos trechos do discurso do Alexandre de Moraes que enalteciam as urnas, Lula usou esse ato para fazer política grande, refazer pontes, cumprimentou todos os ministros do Supremo, cumprimentou ministros aposentados do Supremo, disse a advogados, juristas que estavam lá que ia precisar da ajuda e, principalmente, jogou ali um papo no ouvido de Michel Temer. Ontem a gente contou no horário de Brasília. Lula, inclusive, fez um acertado ali com Sarney. Sarney, que já havia ligado para Temer para trazer aí, para aproximar ele de Lula, dizendo, olha, Lula quer falar com você, você sempre dialogou com todo mundo, veja se não faz esse gesto. Temer havia segurado, mas no dia da posse do Alexandre de Moraes, o Sarney deu uma forcinha, trocou de lugar com o ex-presidente Lula para que Lula pudesse ficar ao lado de Michel Temer. Depois, Lula participa de um encontro com empresários aqui na Fiesp, né? Fala ali bastante importante e fecha o dia de ontem com o mega ato em Belo Horizonte. Transcorreu tranquilamente. Lula faz um discurso muito emotivo e pontua, né, que quer um Brasil sereno. Ele, inclusive, lançou isso agora na internet. É aquela coisa da disputa de legados, o Brasil com menos armas e mais livros. Lula fecha de novo, e assim como Bolsonaro, ato em São Paulo e Minas, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Amanhã,
Lula tem um mega ato aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Vamos dar uma olhada em Ciro e Simone. Ciro inicia a campanha pela periferia de São Paulo, de novo, o maior colégio eleitoral. Assim como Lula e Bolsonaro vai à posse do ministro Alexandre de Moraes, teve menos destaque porque os ex-presidentes foram colocados todos num lugar, então as câmeras ficaram muito focadas ali, mas tratou a posse de Alexandre de Moraes como defesa da democracia. Depois, Ciro segue em São Paulo, fazendo caminhada com apoiadores aqui na região da Grande São Paulo, né, no entorno, digamos assim, da capital. E ontem ele teve um debate com a Associação Comercial de São Paulo. Muito foco no Sudeste, maior colégio eleitoral do Brasil é São Paulo, e Ciro está precisando reagir nas pesquisas. Ele foi desidratando nos últimos dias. A gente falou na abertura, o grande desafio da terceira via com as campanhas chegando na TV aberta na semana que vem. A gente está te mostrando o que aconteceu essa semana para preparar o terreno para te dizer o que vem na próxima semana. Ciro tem o desafio de não deixar a peteca cair, não murchar mais. Simone Tebet precisa, digamos, nascer e aparecer, né? A presidenciável do MDB encontrou com o setor da cultura aqui em São Paulo, foi o primeiro ato dela de campanha. Também foi a posse do ministro Alexandre de Moraes, fez uma fala muito forte, disse que a ida dela, de todos os presidenciáveis, de todas as autoridades, era um sinal, sim, de que haverá resistência a qualquer tipo de violência institucional. E ela disse, né, se o Alexandre de Moraes não tivesse começado a falar, nós não teríamos parado de aplaudir. Aquele aplauso era a nossa demonstração de apoio à democracia, às eleições e às urnas. Depois disso, ela volta a São Paulo. Ela faz uma visita numa creche em Brasília e participa de um ato num hospital aqui em São Paulo. Ontem seguiu a presidenciável, foi a um debate na OAB e agora se dedica à gravação dos programas, aliás, o mesmo que está fazendo Luiz Inácio Lula da Silva hoje. Vamos trazer o nosso time para cá? Claro, né? Yuri, Renata, Agostini. Alguém deu folga para o Leandro Rezende. Renata, você autorizou? Não autorizei, eu não estou entendendo isso. Yuri Pita, você foi consultado? Não fui consultado, até porque eu diria que merece folga quem está enfrentando o frio de menos de 10 graus aqui em São Paulo, né? Quem tá lá no Rio, com o sol bombando, entendeu? Quem foi que liberou? O desafio da apuração. O que está fazendo o Leandro Rezende? Vamos apurar agora ao vivo. Esse é o nosso desafio. Vou escrever agora. Vamos ver quem ele responde primeiro. Ele vai responder a Renata, que ele acha que é terreno amigo. Olha que droga. Ele vai mandar um print. Atenção, da TV. avisem o Muso do Catete que se ele não responder a minha mensagem primeiro, vai ter luta. Renata, primeira semana de foco total no Sudeste. Amanhã também, né, com Lula. Simone Tebet vai também fazer coisas em São Paulo. Por quê, né, dessa tensão? Tá muito claro, eles estão buscando onde está o grosso do eleitorado. Quero um balanço seu dessa semana. Termina melhor para quem e o que é que a gente pode analisar o saldo desses atos, principalmente de Bolsonaro e Lula? Boa tarde, Dani, Yuri, boa tarde a todos. Pois é, quando a gente fala do Sudeste, talvez as pessoas pensem sobre isso, né? Ué, mas tem alguma novidade o Sudeste ser tão importante, uma vez que na eleição passada já concentrava a maior parte do eleitorado, né? São Paulo é o maior colégio eleitoral, você tem depois a importância de Minas, não só pelo número de pessoas que estão lá, de eleitores de fato, mas aquela mística, né? Não se faz um presidente sem levar Minas Gerais, pelo menos até hoje, não se fez um presidente sem que ele levasse Minas Gerais. Então, existe essa tensão para o Sudeste em termos de números, mas tem um aspecto dessa eleição que fez com que essa fosse uma arena ainda mais disputada e ainda com um foco maior. O que é? Há um entendimento, tanto por parte do PT quanto por parte da campanha de Bolsonaro, e a gente está falando aí das campanhas que lideram essa corrida, de que o Nordeste, ele tá meio resolvido. E veja, não é porque tá resolvido pro lado de Bolsonaro, mas a campanha de Bolsonaro olhou para o que estava acontecendo ali e falou, olha, a gente pode até melhorar, mas não é isso que vai resolver o nosso problema. A gente tem tantas frentes para correr atrás que não adianta a gente colocar o Nordeste como uma prioridade, porque Lula vai muito bem lá, né? Para usar o termo que a Dani volta e meia saca, eu adoro, né? Porque me parece que mostra muito claramente, graficamente, o que acontece lá. É uma
a pisa de Lula. A distância é muito grande. Então, o que fazer? Foi um pragmatismo ali da ala política que puxou esse fio, no caso da campanha de Lula. Olhou e falou, a gente vai melhorar alguma coisa com essas medidas que a gente está tomando. Vamos olhar para o Sudeste, porque ali é um buraco que a gente tem como reagir, temos meios mais eficazes e a gente precisa ir atrás de um desempenho que a gente já entregou. Então, sabe aquele mote de yes, we can, nós podemos? Então, eles olham para o Sudeste e para um público que está ali, que eles acham que eles conseguem conquistar. É diferente do Nordeste, que tem bastante gente que eles olham e falam, a gente não vai chegar até esse pessoal. Então, vamos para o campo de batalha, onde a gente pode ali disputar com algum tipo de vantagem, ainda que seja no discurso. E o que eles estão olhando ali do lado de Bolsonaro? Esses eleitores que lá atrás eles conquistaram, que desgarraram de Bolsonaro, mas eles entendem que não foram para o lado de Lula ainda. Então, eles têm chance de retornar para o seu balaio. Já Lula está olhando essa vantagem que ele pegou em Minas e não quer largar. Veja, a gente já vai falar da questão dos evangélicos, mas não é porque você tem uma vantagem num segmento que você larga de mão na campanha. Veja o que Bolsonaro fez com os evangélicos, que ele já tinha uma vantagem e ampliou. Então, do lado do PT, eles estão olhando a vantagem de Minas e estão ali fazendo um mapeamento das áreas dentro de Minas que eles precisam avermelhar, que eles chamam, né? Que dá para melhorar. Rio de Janeiro, uma disputa, porque Bolsonaro está encostando, está tecnicamente empatado, e São Paulo tentar também segurar essa liderança. É jogo de gente grande com muito eleitor em disputa. Dani. Renata, muito bom. Deixa eu trazer o Yuri Pita para cá para a gente falar um pouquinho sobre a terceira via. Yuri, foi uma semana que a terceira via não conseguiu deslanchar no noticiário, não conseguiu mobilizar grandes atos, as campanhas de Ciro e Simone numericamente, né, não conseguem produzir essa mobilização que Lula e Bolsonaro exprimiram. Bolsonaro em São Paulo, Lula ontem em Minas Gerais, com muita gente na frente dele. Queria um balanço aí um pouquinho, o que a gente pode esperar dos próximos dias também para a chamada terceira via? Dani, boa tarde para você, para a Renata, para quem nos acompanha aqui no 360. O que dá para a gente falar, começando por Ciro Gomes? Primeiro que as pesquisas vão mostrando ali uma dificuldade muito séria para o ex-ministro, candidato pela quarta vez, com o risco de terminar a eleição menor do que começou. De novo, fazendo alusão principalmente ao resultado de 2018, em que houve uma arrancada na reta final ali de votos para eventualmente fazer Ciro Gomes chegar no segundo turno. Não foi possível, mas ele terminou a eleição com um patamar maior do que se esperava para a candidatura dele. Chegou a ganhar, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, onde ele está hoje, inclusive, ficou à frente de Fernando Haddad, mas isso não está se repetindo nesta campanha. A estratégia que Ciro construiu para sua campanha, o discurso de atacar tanto Bolsonaro quanto o Lula, levando em conta que o seu eleitorado é majoritariamente mais anti-bolsonarista do que anti-lulista, ele não tem dado os resultados que eram esperados. Não só pelo próprio candidato, por seu entorno, mas principalmente pelo PDT e pelos políticos que disputam outros cargos no PDT, em especial os candidatos a deputado federal ou os deputados e deputadas federais candidatos à reeleição. E isso começa a preocupar o tamanho que o PDT vai sair dessa eleição. Inclusive, semana passada, houve uma resolução feita dentro do partido pelo presidente Carlos Lupe. Opa, guardo, segura. Conta depois, então depois a gente conta Acabei de pedir uma tarde específica para esse bastidor que o Yuri acabou de apurar e a gente vai trazer ele na volta do Datafolha. Tá tendo mobilização pesada no PDT, o Yuri apurou para segurar a tropa, exatamente porque, como a gente disse aqui na abertura, o desafio da terceira via está muito grande. Eles chegam para apresentação na TV aberta com a responsabilidade de não minguar ainda mais. Guarda, Yuri, porque a gente vai trazer isso numa avaliação em separado. A gente tem mais material para vocês, a gente vai seguir com o nosso jornal aqui. Vamos trazer um pouquinho sobre como foi também a questão da batalha judicial. Gente, porque as campanhas, eu vou descer aqui, vamos abrir aqui na 2, obrigada. Muito bem, na 2. Valeu, obrigada. Vamos trazer aqui o telão que a gente preparou sobre um segundo aspecto das campanhas, que foi a batalha judicial, né? Vamos aqui, você teve a ação dos dois lados. Primeiro, o PL
ajuizou, deu entrada em 7 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Superior Eleitoral, depois de Lula ter chamado o Bolsonaro de uma série de coisas, né? Acusando o petista de ter cometido, incitado discurso de ódio e feito propaganda negativa antecipada. Bom, em alguns casos o PL teve sucesso e o ex-presidente Lula foi proibido de se referir a Bolsonaro, proibido não, ele foi multado por se referir a Bolsonaro como, abre aspas, genocida, fecha aspas. Lula decidiu então recorrer da decisão que o impediu, que o puniu por ter chamado Bolsonaro de novo, abre aspas, genocida, fecha aspas. Isso aqui ainda está se desenrolando, mas não é só. Além da briga PT-Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, pode ou não pode, qual é o limite da tração que você pode impor no palanque, tem a reação institucional do PT contra as fake news que tratam de fechamento de igrejas. O PT entrou com uma ação na Justiça contra o pastor bolsonarista Marco Feliciano, dizendo que então ele vai ter que provar que Lula vai fechar igrejas evangélicas, que Lula vai impor mudanças ao funcionamento das igrejas. De novo, gente, isso é falso. Isso aqui também vai delimitar. Eu trouxe esse bastidor essa semana, o PT pensou muito se fazia ou não fazia essa ofensiva. Na Justiça, decidiu fazer. Eu vou trazer mais bastidor agora com o Yuri e a Renata. Uma coisa que eu comentei ontem com a Renata no horário de Brasília e que eu acho importante trazer aqui para vocês. Como foi no horário de Brasília e eu fiz aquela, né, para o Yuri, eu começo com ele. Yuri, o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula colocaram ontem nas redes um discurso que o ex-presidente Lula fez em 2003, portanto, há 19 anos, quando era presidente da República e estava sancionando a lei que dava autonomia de organização para as igrejas. 2003, há 19 anos, e Lula estava sancionando o projeto que deu autonomia de organização para as igrejas. E Lula inicia a fala dele dizendo: eu lembro que quando eu estava disputando a eleição, tinha aquela história, o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai fechar a igreja, e não, está aqui, né, o orgulho dele de dizer que estava ali assinando um ato que era benéfico para as igrejas. Há 19 anos essa história é explorada e aparentemente tem funcionado. E ela funciona, Dani, por 2 aspectos. Primeiro, porque uma coisa é o que o próprio Lula diz e faz, principalmente quando foi presidente, que de fato não foi nem um pouco hostil às denominações neopentecostais, principalmente, que são as denominações evangélicas que acabam tendo um protagonismo maior, mas também algumas igrejas tradicionais acabam tendo esse discurso anti-esquerda e que mira em especial no PT. Mas o ponto é, do campo da esquerda, de fato, existe uma dificuldade de diálogo dos partidos de esquerda, dos militantes de esquerda com os fiéis dessas denominações, e isso vem de algum tempo. O segundo aspecto é que, a despeito de ter adotado uma série de medidas quando presidente, a despeito de ter um discurso muito mais pragmático, houve uma escorregada séria do ponto de vista de discurso, não de conteúdo em si, mas do discurso, quando o Lula se referiu ele próprio ao aborto sem ter sido questionado num evento com aliados do campo progressista, da esquerda, e isso já vem sendo bastante explorado pelo campo conservador. Vale lembrar, lá, ainda no primeiro semestre, teve um aspecto, um dos testes que o campo conservador faz para conseguir medir mobilização em redes sociais foi quando na Colômbia, antes da eleição que elegeu Gustavo Petro, atual presidente, o Congresso da Colômbia, o Legislativo colombiano, aprovou uma legislação bastante liberal em relação ao aborto. E aquela discussão foi uma das discussões em que a direita, o campo conservador, mais conseguiu mobilizar e ter protagonismo nas redes sociais do Brasil. Ou seja, esse tipo de discurso de costumes, de moral, ele
tende a ajudar a mobilização dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele faz esse tipo, quando ele consegue pautar esse tipo de discussão, ele vai melhor do que a esquerda e do que o campo do PT. E foi o que aconteceu nesta semana com essa discussão sobre fechamento das igrejas, que nunca ocorreu desde que o Brasil é redemocratizado. Na verdade, as igrejas as religiões de matriz africana, sim, são mais perseguidas e tem mais problemas do que as denominações evangélicas e neopentecostais, mas no discurso essa narrativa cola, e cola muito fácil porque, de fato, a esquerda tem uma dificuldade de se contrapor nesse debate, mesmo tendo argumentos fáticos e racionais para se contrapor e dizer que não é verdade esse tipo de ameaça, mas não consegue se impor nesse debate, e aí os aliados do presidente Jair Bolsonaro conseguem pautar a agenda do debate nesse sentido, num campo que lhes é muito mais favorável. Renata, quero te ouvir sobre a batalha judicial, né? Isso aponta para uma campanha muito ranhenta, porque na pré-campanha já rolou acionamento do TSE e agora a gente já tem ali, ó, o Lula recorrendo para poder chamar Bolsonaro de, abre aspas, genocida, fecha aspas. Bolsonaro também ingressando com 7 ações do partido do presidente contra Lula por conta dessas falas. PT indo na justiça para tentar travar fake news sobre igrejas, enfim. Tudo isso aponta para uma campanha ranhenta e de muito papel, de novo, do judiciário, né? E o que é uma faca de mão dupla, porque as pessoas reclamam muito, né, da interferência do judiciário, mas olha a quantidade de acionamentos que você tem. A justiça, ela não age de ofício, né? O que isso quer dizer? Eu decidi aqui que eu vou fazer tal coisa e canetada. Não, alguém tem de pedir a intervenção da justiça. E está sendo pedida. E como está sendo pedida já nesse iniciozinho de campanha em 2022? Pois é, decisão que não nos agrada, é o caso de criticar, mas quando eu estou achando que eu posso, né, me beneficiar de algum movimento, eu vou até a justiça. É basicamente isso que as campanhas estão fazendo. Interessante que houve, há algumas semanas, uma avaliação por parte do PL de que eles precisavam se armar para essa batalha. Houve ali um diagnóstico pelos integrantes do partido e da campanha, né, do partido do presidente, de que o PT já estava organizado, com atenção nos movimentos de Bolsonaro e acionando a justiça, e o PL não poderia ficar para trás. Tanto que a gente viu, o Dani acabou de citar ali, esse movimento, né, de uma vez só, eles foram lá com várias ações, porque eles entenderam que eles não poderiam ficar sem acionar a justiça, porque, veja, gente, tem na verdade, são 3 movimentos, né, ao se buscar a justiça eleitoral e se questionar. Primeiro, porque você está se posicionando e falando para as pessoas, movimentando também o noticiário, dizendo que você está questionando, que você não concorda. Segundo, que você tem também um papel de avisar a campanha rival que você está de olho, né? Não necessariamente isso freia alguns movimentos, mas isso deixa o outro lado em alerta. Porque se a coisa vai correndo, né? E como o Dani bem lembrou, a justiça tem que ser provocada. Então, no limite, um diagnóstico que as campanhas fazem, você acaba deixando um ambiente mais permissivo a algum tipo de abuso. Então, tem uma espécie de ação preventiva para que o outro lado não avance muitos sinais. E, por fim, claro, uma decisão que eventualmente seja favorável e faça com que você tenha um espaço para esclarecer, ou que alguém tenha que retirar, né, do outro lado, né, um candidato rival tem que retirar um material do ar, aí depende do que estiver em disputa. Então, essa frente judicial, ela é vista pelas campanhas como muito necessária. E o lado do presidente fez questão de correr atrás. Por que eu estou lembrando disso tudo, gente? Porque, como a Dani disse, você tem até o momento uma indicação de que eles vão investir nessa frente, e quando você conversa com as campanhas nos bastidores, eles fazem questão de dizer que querem seguir nessa linha e reforçar essa linha, aos moldes do que o integrante do PT me falava, no caso dos evangélicos e no caso do sentimento do antipetismo, que soou um sinal de alerta na campanha do PT. O que eles diziam? A gente está se organizando para acionar mais a justiça, alertar o TSE, não só na arena da opinião pública, chegar nas redes sociais, que o PT fez no caso dos evangélicos, dizendo, olha, isso não para de pé. Não, sim, a gente tem que mapear tudo que eles estão fazendo e que aparentemente está funcionando, porque o sentimento do antipetismo está crescendo, e ir atrás da justiça também. Gente, claro que eu volto com vocês. Hoje é nós, hein?